Salve, salve, galera! Eu me chamo Marcos Oliveira e esse é mais um Sapiens Talk, o podcast do Sapiens Colégio. Por gentileza, produção, chama na vinheta pra gente. Pessoal, no episódio de hoje estamos aqui com outra peça ilustre do Sapiens Colégio, com uma bagagem tremenda, né? Eu já tô passando uma responsabilidade imensa aqui antes de começar, mas temos ela hoje com muita honra, muito prazer tê-la aqui conosco. O prazer é meu, Delmônico Moro. Prazer, é uma honra estar aqui conosco. Seja bem-vinda ao nosso Sapiens Talk, né? O nosso podcast, sempre trazendo inovações e conteúdos dentro do ambiente escolar, mas de uma forma desconstruída, de uma forma mais leve, onde que alunos, né, que sempre estão acessando a internet, eles conseguem ter acesso a um conteúdo descontraído e também que agregue valor a eles, né? Então, estamos aqui mais nesse episódio com a Rosilene e vamos falar um pouquinho, né, claro, sobre a vida, né, misteriosa ou talvez não. Não, né? A vida nem até tanto, que mesmo né? um pouco pública, né, Rosilene? Só um pouquinho da vida da Rosilene, sobre as escolhas dela, que fez chegar aqui hoje, ser a diretora do ensino fundamental também, há tanto tempo, né? Mas falar um pouco também que é um assunto extremamente importante a qualquer momento, né? Principalmente ali caminhando o Fundamental 2 e ensino médio, que é o hábito dos estudos fora do ambiente escolar. E a gente não poderia deixar de fazer um link dentro do ambiente escolar também. Então fica aí que tem muita coisa boa para vocês. Rosilene, seja bem-vinda. Obrigada. O prazer é todo meu, né? Bom, minha vida é um livro aberto, Olha né? lá, então vamos aproveitar essa Então, fica tranquilo. Fica tranquilo? É um livro aberto, mas assim, eu sou um pouco discreta, tá? Um pouco discreta? Então, não vai fazer pergunta muito assim, apimentada não, que... Não vou. Vai me colocar em maus lençóis. Não, nem eu sei fazer pergunta apimentada. Eu vou no básico. A gente então, vai de básico aqui, tá bom? Rosilene, o que nós sabemos é que você está há tanto tempo no colégio, mas a gente sempre gosta de trabalhar com data. As mulheres ficam um pouco mais incomodadas. Desde ontem, digamos assim, desde né? ontem, né? O Natal ele fica um pouquinho mais tranquilo, na hora de falar. O homem é mais tranquilo, mas mulher mencionar o tempo, né, e tudo mais, remeter ao passado, mas pra gente é muito importante e reafirma sempre o que é ser Rosilene, o que é ser Sapiens Colégio. Né? Conta um pouquinho da nossa caminhada, quanto tempo você está aí no colégio, como que foi a sua escolha para o curso de letras, né? Que nós já havíamos, né, tendo uma conversa ali em off. Como é que foi tudo isso para você na sua época que hoje fez com que você se tornasse diretora do Sapiens Colégio? Bom, nesse caso, eu não me importo muito de falar de data porque é uma história, né? Olha, então é uma história construída, assim... E eu tenho muito orgulho dessa história, porque eu falo que quando a gente faz o que a gente ama, é muito fácil, né? Sim. Então, assim, a minha história é um pouquinho longa, tá? Tem alguns detalhes aí, se você não se importar tempo do mundo, nem um pouco. de contar, tá? Então, eu terminei lá no ensino médio, que era o 2º grau, e eu estava ali meio que pensando, que curso que eu faço, né, na faculdade, e pensando nas opções, né? Naquele momento, as opções mais propícias, digamos assim, o pessoal optava muito por lado administrativo, financeiro, né? Mas eu não gostava muito desse lado. Então, um professor meu, né, do ensino médio, ele me disse, olha, você gosta tanto de escrever, de ler, né? Por que você não parte ali na área de educação? E aí eu comecei a pensar naquilo, né? Mas na época eu pensava, né? Fiquei muito indecisa, insegura. E aí eu optei por letras, certo, né? Até porque esse meu professor eu acabava até ajudando, né? Na organização das aulas dele, que ele me convidava para participar de muitas coisas. E ele via esse gosto que eu tinha pela leitura e pela escrita. Então eu optei pelo curso de letras, tá? Depois que eu me formei no último ano, né? Eu fui convidada a mandar currículo para várias escolas, né? E aí eu enviei o currículo, né, para o Jean Piaget, na época, que iria abrir a escola no ano seguinte, e eu estava me formando ali. Era o meu último ano de faculdade de letras. Certo. E aí eu fui chamada para entrevista, né? Passei pela entrevista e assumi a turma. Então, na época, eu assumi com língua portuguesa, 3ª e 4ª série, que hoje é 4º e 5º ano, né?
E ali eu falei, bom, agora eu fui selecionada. Né? Então, sabe aquela sensação de posse? Sim, bom, a turma é minha, né? Então, assim, eu vou dar o meu melhor. Responsabilidade, Responsabilidade, né, muita. E quando eu assumi as turmas, que eram 2 turmas na época, eu tive a sensação, assim, realmente, dessa posse que eu estou te falando. E eu pensava, bom, eu preciso fazer com que eles se apaixonem pela leitura, pela escrita, pela aprendizagem, né? Então, isso foi em 93, tá? Ô, louco. Olha, você 93, já me convenceu a falar o ano aqui. 93, né? Eu não pensava nem nascer ainda. Eu sei disso, né? Olha o pro aqui, né? Se eu faço uma brincadeira com o Alvacir, ele entra numa porta no podcast aqui, eu já sou demitido na outra. Mais ou menos por aí. Tá? Então, dali surgiram, né, muitas ideias. Então, a gente fazia muita coisa diferente. A gente fazia ali comercial de livro, sabe? Então, o aluno tinha que ler um livro e ele tinha que pesquisar um comercial na televisão e ele tinha que fazer o comercial adaptado dentro do livro que ele leu. A gente fazia paródia, né, com regras gramaticais. Então, assim, a gente se divertia muito, né? Então, os alunos gostavam, eu gostava, e cada coisa que surgia, cada projeto que surgia, era um aprendizado novo. Né? Então, assim, eu tinha muito orgulho, né, de falar, essas turmas são minhas, né, e de realmente estar pensando algo, né, estar propondo algo diferente, né, para fazer com que essa paixão pela aprendizagem realmente acontecesse. Né? Certo. Então, claro que a gente faz o possível, né, e a gente tenta o 100%. Né? Exato. Então foi por aí, né? E a partir dali aí eu fui trocando de turma, porque aí a turma da 4ª série foi para a 5ª série, né? E assim por diante. Então, quando eu pisquei, eu me vi assim trabalhando por todas as turmas, certo, com língua portuguesa até de corpo inteiro, a 8ª série, que hoje é 9º ano. É o 9º. Isso. Exato. De corpo inteiro. E aí depois, né, de um determinado tempo, de muito esforço, né? E eu acho interessante essa forma de trazer paródias, né? De fazer esse link de televisão trazendo para os materiais. E foi ganhando espaço, né, Rosilene? Com essas formas diferentes de trabalho, você foi ganhando espaço, ao mesmo tempo que trazia um ensinamento, trazia o aprendizado para os alunos, você proporcionava isso de uma forma mais leve. Isso é extremamente importante, né? Porque eu pensei assim, o aluno ele tinha que escrever, mas ele tinha que escrever sem perceber que ele estava escrevendo. Isso. Então, aquilo não podia ser um sacrifício. Exato. Né? A partir do momento que percebe, torna maçante, né? Às vezes até mesmo por conta da idade. Com certeza. Cria uma resistência. E depois de toda a vivência, eles produziam naturalmente, né? As suas histórias, os seus textos. Então, era muito bacana, assim, o trabalho caminhada que linda. eles faziam. Parabéns. Parabéns. E hoje, consolidada diretora do ensino fundamental do Sapiens Colégio. Mas tem ainda uma história antes, né? Aí ainda depois, não acaba por aí? Não, depois de muitos anos. Muitos anos de sala de aula, aí eu assumi a coordenação apenas de língua portuguesa, né? Depois do ensino fundamental 1, depois do ensino fundamental 2, né? E até chegar na direção pedagógica do fundamental 1 e 2. Acredito que foi pegando uma bagagem no meio do caminho que hoje... Sim, sim. A gente vai aprendendo muito, né? Porque é assim, Marcos Vinícius, para a gente atuar, a gente se prepara muito, sim, né? Então, não é ali, do nada. Você tem uma ideia, então você pesquisa em cima daquilo, você se prepara em cima daquilo. Eu digo que hoje, por exemplo, desde uma apresentação na escola, um projeto de mostra cultural, tudo que você vai fazer tem um embasamento, sim, tem um objetivo, tem um porquê. Não é? Não é assim do nada. Esse tema veio da cabeça. E ele é um tema legal, vamos fazer. Sim. Ele tem exatamente. Ele tem uma proposta, né? Ele tem um aprendizado, né? Então, de repente, para quem assiste, né, que não está ali por trás dos bastidores, não sabe realmente o nosso objetivo. Certo. Então, tudo é pensado com muito cuidado, né? E com muito carinho, né? E, ao mesmo tempo, com muito objetivo, sabe? Para que o aluno realmente... ele tenha
a facilidade, por exemplo, né, na aprendizagem, na pesquisa, na atuação, no desenvolvimento integral, na questão da liberação ali da timidez, que muitos alunos têm, essa questão da timidez ao falar em público. Exato. Então, tudo é pensado, né, justamente para atender a todas as demandas. E que é importante desde novo, né, Rosilene? Que ele já familiariza com isso. E com significação. E com significação. Né? Não é ali, olha, trabalhei tal tema por trabalhar. Não. Qual é o significado daquilo para a vida? Né? Isso. Às vezes não fica escancarado, né? Está implícito, mas o aluno, ele querendo ou não, tira uma lição daquilo. Exatamente. Talvez naquele momento ele utilize, ou se não, dá um clique para ele no ensino médio, quando ele estiver na faculdade, em algum momento ele vai aproveitar, né, esse momento que ele teve na educação infantil e no fundamental, né, e com os projetos que vocês fazem bem bolados, bem, né, circulando todo mundo, para que ele consiga agregar no ensino médio, na vida. E você sabe que hoje, encontrando, né, alunos, porque hoje, assim, falando do ano ali, mais ou menos, né, que você já me obrigou a contar, né? Não, aqui, senão não sai daqui mais. Então, hoje, eu tenho ex-alunos formados ali nas mais diversas profissões, né? Então, tem todas as áreas, medicina, odonto, direito, administração. Eu tenho ex-alunos que são donos de restaurante em Curitiba, sabe? Enfim, né, de todas as áreas, né? E eles encontram com a gente, né? E eles falam, olha, tal projeto assim, naquela feira de ciências eu aprendi tal coisa. Eu peguei o gosto por isso, não é? Então, essa semana mesmo, semana passada, eu encontrei uma ex-aluna que ela é médica em Curitiba, ela é otorrino, e ela estava me falando sobre isso, sabe? Sobre tudo que a gente fazia, tudo que a gente aprendia, né? Que é marcado até hoje, né? Isso. É marca registrada, eu vejo que é do colégio, né, e dos funcionários, essa marca registrada de trazer inovação e proporcionar para os alunos algo diferente, né, que eles vão carregar para toda a vida. Com certeza. Mas para isso, né, Rosilene, eu acredito que as coisas elas não acontecem por um acaso, né? As coisas não acontecem por um acaso, e foi devido a projetos, né, e muito trabalho, né, muito suor, que hoje você está aí na direção. E através disso você consegue ainda mais contribuir com os alunos e contribuir também com os professores que aparecem aqui, né? Que hoje você se viu no momento, né, de deixar o currículo, mas hoje as pessoas deixam o currículo no colégio e você com a sua bagagem consegue instruir e trabalhar o que trabalharam em você, a forma que você via tudo antigamente, e trazer e agregar muito mais para os nossos alunos, né? E eu tenho certeza que isso ainda vai refletir muito e já reflete muito também no ensino médio, essa metodologia, né? Mas as coisas também elas devem acontecer de uma forma sempre onde exista um esforço por parte do aluno, uma entrega, onde que a gente tem que aí já adentrar o tema, que é o estudo, né? A importância dos estudos fora do ambiente escolar, não somente lá dentro, né? Apesar de que o colégio ele sempre é estruturado, e nós vamos entrar nesse tema, de uma forma que o aluno consiga, ali dentro mesmo, ter todos os meios necessários para ele conseguir desenvolver, né? O que a gente menciona com esse tema de estudos fora do ambiente escolar não precisa ser necessariamente, né, somente em casa. O fora do ambiente escolar quer dizer fora do momento, né, que o aluno não está em aula ali. Então, não precisa ficar restrito de segunda a sexta, das 7h15 da manhã até o meio-dia. O fora do ambiente escolar que a gente quer se referir a isso, né? Que o aluno ele pode estudar no período da tarde, que o aluno ele pode pegar e fazer algum estudo, alguma leitura diversa que agregue no conteúdo para ele também em um período noturno, e com certeza o resultado não é outro, né? O resultado é isso que você falou, tem diversos ex-alunos formados em Direito, com restaurante em Curitiba, médicos, arquitetura também, em Cascavel. Isso começa desde já, né? O que nós às vezes na idade nós não conseguimos identificar é que, poxa, ninguém pensa lá no futuro, assim, a gente simplesmente vai andando, né, dançando conforme a música. Mas, na verdade, o colégio que tem essa visão, os pais, né, a equipe pedagógica, todo mundo tem essa visão voltada ao futuro, e tudo é feito pensado para que lá na frente o aluno consiga ter um bom rendimento, uma boa profissão, né, e consiga desenvolver e caminhar com as próprias pernas, né? Com certeza. Hoje o que nós temos, então, é a forma de trabalho do ensino fundamental, né, qual a orientação que vocês trazem aos pais, que o aluno possa agregar nesses estudos, né, além do ambiente escolar, também fora dele, quando ele estiver em off, em casa, com a família.
como poderia ser aí uma metodologia, algo que você tem a dizer aos alunos. Isso. Como você falou, a aprendizagem ela começa na sala de aula. Isso. E os nossos professores trabalham muito essa questão dessa organização e dessa rotina de estudo, né? Mas o aluno, ele precisa depois retomar isso, né? Eu até não gosto muito de usar aluno, eu prefiro estudante. Porque estudante é aquele que se apropria do conhecimento como algo realmente para a vida dele, né? Então, ele precisa perceber que aquilo faz parte da rotina dele. Né? Então, ele chegando no período da tarde, nós temos, por exemplo, o projeto na escola, nós temos o Sapiens Total, né? Onde o aluno tem um momento que ele pode estar voltando naquele conteúdo, ele pode fazer essa revisão, ele pode fazer os cronogramas, né? De acordo com os assuntos que estão estudados. Então, isso é primordial, ele se apropriar daquele conhecimento realmente. Isso ele acontece, né, realmente nessa extensão do estudo. Porque de manhã, por exemplo, o aluno que estuda de manhã, ele vê a aula, né, ele faz parte da aula, ele concretiza, né, as atividades na aula e à tarde ele retoma aquilo. Né? Então, ele retoma nessa rotina e ali ele já consegue, por exemplo, ele já consegue fazer uma marcação daquilo que ele tem facilidade, aquilo que ele precisa buscar mais, né? E hoje, Marcos Vinícius, é muito fácil fazer isso, né? Sim, porque a escola tem toda a preparação, né? Dá todo o apoio para o aluno e ele tem todo o material disponível, né? Antigamente, o que acontecia? O aluno precisava da rotina de estudo, mas ele não tinha muita assim, habilidade, não tinha muita opção. Né? Ele tinha lá um livro na biblioteca da escola lá, que ele podia fazer uma pesquisa. Hoje não. Ele tem toda a rotina apoiada pelo professor, e ele tem todo o material, né, didático na escola, ele tem acesso, né, à internet. Então, ele tem como mergulhar realmente nesse mundo do conhecimento. Tem mais ferramenta. Isso. Só que essa ferramenta, ela precisa ser um apoio, né? Ela não pode ser uma muleta. Não é? Ela precisa realmente facilitar a vida do aluno, né? Que ele tenha o entendimento e a maturidade realmente que ele precisa mergulhar nisso. Né? Eu até costumo falar para os alunos até hoje, quando a gente vai orientando, mas como que você estuda? Eu leio. Tá, mas você lê depois, né? Então, você lê um texto, por exemplo, mergulhe nele. Mergulhe na ideia, mergulhe na época, no tempo em que ele está acontecendo, para que você realmente entenda aquilo que você está lendo, né? Sim. Que você não faça a leitura só decodificando códigos, mas que você realmente interaja. Ela acaba sendo mais superficial, né? Exatamente, interaja com o assunto, né, que você está trabalhando. Sim. É muito interessante, até mesmo o professor Alvacir, né, o nosso mantenedor, ele tem uma linha de trabalho bem interessante no ensino médio, onde os alunos, desde o primeiro ano também, temos também o Sapiens Total, né, mas no ensino médio eles trabalham com os atendimentos e tira dúvidas individual com os professores. Então, é nessa mesma metodologia, todo o cronograma, ele é preparado, voltado para os vestibulares seriados, onde que os alunos eles vão ver todo esse conteúdo até o término do ano letivo, que é de extrema importância para eles. Eles retornam sempre à tarde para tirar essas dúvidas e pontuar com uma estrutura magnífica. Então, esse estudo fora do ambiente escolar, nós estamos, né, mais uma vez trazendo o aluno para dentro do ambiente escolar, falando, olha, você tem aqui todas as ferramentas necessárias, né, com o ensino médio vocacionado, com o direcionamento perfeito e com uma equipe também fora de base. Né? Claro que cada um no seu nível, mas é de extrema importância que a gente comece isso desde cedo, junto com vocês. Justamente, né? Então, lá no ensino fundamental. Exato, então essa comunicação pessoal, ela traz um resultado imensurável para o aluno quando chega no terceiro ano do ensino médio. Então, o colégio, desde o momento que nós conversamos com a Kessler, né, em um outro podcast, começa ali, onde tudo começa, né, onde, desde que pega na mãozinha, tudo tem também seu objetivo e vai passando pelos níveis até chegar no ensino médio. Então, falar a mesma linguagem é extremamente importante, a gente observa isso na família, né? Todo mundo em sintonia e tudo mais, e dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente escolar, principalmente no colégio, na dimensão do Sapiens Colégio,
tem que trabalhar isso da mesma forma. Então, é orientação. É orientação. Né? Então, todo mundo fala a mesma linguagem, isso reflete significativamente para os alunos. Com certeza. E voltando um pouco adentrando, né, a um tema de ritmo de estudos, né, o aluno tem que entender também que o ambiente escolar e toda a equipe auxilia nisso, porém o papel primordial é dele, né? Justamente. Então, é claro que as coisas nós fazemos para que seja mais leve, seja de uma forma mais tranquila para o aluno, só que o aluno ele tem que ser o protagonista, né? Ele tem que sentar e estudar, ele tem que levar o estudo como se fosse uma profissão mesmo, né? Que se ele falta naquele dia do estudo, é como se ele levasse uma advertência no trabalho. Então, persistência, né? É persistência. Então, às vezes, assim, a gente, na idade, tem muito a forma de trabalhar e achar que tentei uma vez, não deu certo. Não, desisto. Tentei duas, poxa, não é pra mim. Na verdade, o ensino, ele é gradativo e a gente tem que dar uma chance. Sempre uma segunda chance, né? Uma colher de chá. Onde que os alunos, aos poucos, vão quebrando essa barreira da dificuldade e começam a desenvolver. Né? E sempre tendo alguém de extrema importância, né, auxiliando, é onde que reflete para eles, né? E é o que a gente tenta fazer no dia a dia. Isso, porque o professor, a equipe pedagógica, eles estão ali para orientar, não é? E para passar esse conteúdo da forma assim mais gostosa possível, que o aluno se sinta bem, que ele entenda. Com uma didática, né? Exatamente, toda a didática possível para que ele entenda. Mas, como você disse, né? Ele é protagonista. Isso. E ele precisa desse momento de estudo, desse algo a mais, dessa rotina, dessa organização. Né? E muitas vezes eles até falam para a gente, mas eu só vou estudar o dia todo? Não, porque quando você organiza a sua rotina escolar, também vai sobrar tempo para o lazer. Você organizou a rotina, então de tal horário a tal horário eu faço isso, vou rever o conteúdo, né, do período das aulas, vou fazer atividade de fixação, vou ler algo sobre isso, não é? E o Sapiens Total faz muito isso também, de propiciar esse momento de estudo, né, tirar essas dúvidas e trazer algo a mais sobre aquele assunto. Quando ele fez tudo isso, ele se organizou, vai sobrar o tempo para o lazer que ele tanto quer, né? Agora, se ele for empurrando com a barriga, aquilo vai se transformando numa bola de neve e ele não vai dar conta. Isso, aí depois fica difícil. Então, essa organização, essa rotina é muito, muito importante. Exatamente. Então, temos aí, né, que ter uma ideia de que um estudo otimizado, direcionado, né? Então, um estudo otimizado que nós queremos dizer aqui, poucas horas de estudo otimizado, ela é melhor que várias horas, perdão, né? Estou aqui com o retorno. Várias horas desfocado, procrastinando, né? Então, a gente consegue fazer com que o aluno, naquele período, ele realmente estude, né? E consiga assimilar o conteúdo e compreender tudo que está sendo passado para ele. Isso. Do que a gente ficar aí, estender uma grade de manhã, né? Que já é obrigatório, mas à tarde, à noite. O tempo e qualidade, né? Exatamente, onde ele vai estender toda essa grade de estudos dele, talvez não vai ter um rendimento tão bom, né? Porque um estudo focado, ele é muito melhor que um estudo totalmente desfocado e desmotivado. Justamente. Então, aí sobra espaço para quê? Eu vou só viver para estudar? Não, você vai estudar bastante, só que você vai estudar de uma forma mais assertiva. E aquilo vai te trazer mais resultados e sobra espaço para o lazer. Justamente. E quando ele está estudando, é estudar verdadeiramente, né? Verdadeiramente. É mergulhar no conhecimento. Isso. Né? Aproveitar os meios para que ele consiga entender melhor, por exemplo, o celular. Perfeito, mas o celular ele vai servir ali de ferramenta ou ele vai servir de muleta, né? É um apoio ou é uma muleta? Ele vai ser nesse período para você também uma forma de te distrair do estudo. Então, a gente tem que trazer, tem um celular, uma ferramenta magnífica que agrega, mas como que você está utilizando também nesse período? Então, tudo isso tem que ser trabalhado e estudado com calma, com cautela, para que você tenha um bom desempenho. E essa pandemia, a gente diz que a pandemia trouxe assim, muitos pontos negativos, né? Mas também trouxe pontos positivos, porque o aluno que ele fez essa rotina de estudo agora na pandemia, auxiliado por todo o direcionamento do professor, ele teve um diferencial.
Sabia? Então, ele está mais preparado, não é? Ele sabe onde buscar. Com né? certeza. Ele sabe, olha, conto com o apoio do meu professor, o conteúdo de sala de aula, o conteúdo extra, mas eu já aprendi onde buscar também outros meios. Né? Exatamente. E quando ele se programa, como nós estamos falando, ele retorna para o professor e ele consegue, né, se aprofundar, ele consegue tirar as dúvidas, né, tudo isso de forma completa, não é? E antecipada também. E antecipada, né? Não adianta esperar, depois tem avaliação, né? Eu não fui bem porque eu não me programei, eu não estudei a contento, né? Não fiz essa rotina de estudo. Então, não. Ele tem avaliação daqui uma semana, por exemplo, aproveita nessa rotina de estudo que ele vai fazer, né, a parte, né, e lista as dúvidas, passa suas dúvidas para os seus professores, que aí eles vão conseguir auxiliar, né, e dar um feedback bem bacana. E a partir desse momento que tem o ritmo de estudos, a avaliação ela acaba não sendo uma pedra no caminho. Na verdade, é uma forma de avaliar meu conhecimento. Exatamente. E eu não preciso parar minha vida às vésperas da avaliação para estudar e me dedicar, aprofundar o estudo. Até porque aquilo que for feito às pressas, né, ele não vai ser absorvido também. Então, você pode o quê? Pelo menos ali ter uma breve fixação para avaliação, mas passou, acabou. Né? Só que o conteúdo, o conhecimento é sempre importante, nós temos que ter ele bem, né, tem que fazer parte da vida, não é? Em cabeça. Todo lugar que ele está, ele precisa se apropriar daquele conhecimento, daquele lugar, daquele espaço. Tem que fazer parte da vida dele. De forma leve, para que tudo flua com tranquilidade também. De forma gostosa, né? Forma gostosa. Não é obrigação, não é? Não é só por obrigação. Aquilo tem que fazer parte da vida dele. Exatamente. É isso que a gente tenta trazer para ele sempre. Com certeza. Esse gosto por estudar. Exatamente. E seguimos na lida aqui. Pessoal, por hoje, né, nós temos aí já o nosso podcast finalizando. Eu agradeceria aí novamente a presença da Rosilene, que foi muito importante para nós tê-la aqui, passando um pouquinho por cada nível do colégio, né, que a gente consegue trazer as realidades, por mais que, como eu já disse, é o mesmo colégio, né, que fala a mesma linguagem, mas nós temos várias outras realidades ali dentro, e que tudo é pensado e direcionado sempre pensando no quê? Sim. No aluno. Tudo tem um objetivo, tudo tem uma preparação, né? E a gente se orgulha muito da equipe, porque né, tudo é pensado com muita estratégia, sabe? Não é como nós, frisando mais uma vez, né? Talvez eu até esteja sendo repetitiva, mas acho que a ideia é essa, né? Realmente tem um planejamento, nada é por acaso, né? Por isso que as coisas acontecem da melhor forma possível. E por isso que traz resultado. Por isso que traz resultado, exatamente. É uma honra poder dividir então esse espaço com você. Como todos a honra do colégio, foi minha. Né, que a gente infelizmente não consegue trazer todos, sim, mas é uma honra sempre tê-los aqui, né, no dia a dia. Isso é mais que nítido, né, tudo que o colégio faz, tudo que nós temos ali dentro e tudo que a gente consegue proporcionar. E se a gente for contar tudo, tem história aqui, ó. Vai longe, não gente, vai longe. História para contar, muita história para contar. Exatamente. Rosilene, muito obrigado. Então até a próxima, pessoal. Obrigadão. Beijo, fica com Deus. Tchau. Tchau.